Bom, sejam todos bem-vindos à apresentação sobre tirzepatida associada à musculação, né? Os efeitos metabólicos que ela causa aí, principalmente no sistema cardiovascular. Esse nosso encontro é baseado em uma revisão bibliográfica recente, né? De biografias mais recentes. A gente vai ver aí o contexto da obesidade, da diabetes tipo 2 e riscos cardiometabólicos, né? Não apenas em reduzir o peso corporal, né? O desafio clínico ele é mais relevante, que é promover emagrecimento de qualidade, né? Com a diminuição de gordura, preservação da massa muscular, a manutenção da capacidade funcional e a proteção cardiovascular, né? A tirzepatida ela surge com a capacidade funcional e proteção cardiovascular, né? Ela surge como uma ferramenta farmacológica, né? Que enquanto a musculação aparece como estratégia essencial para preservar o tecido magro e a melhora da adaptação metabólica. Então, é interessante a gente saber que foi estruturada aqui a palestra com foco em estudos mais recentes, né? E aqui na discussão não é o medicamento versus o exercício, mas como integrar a farmacoterapia, o treinamento resistido, a nutrição e o monitoramento clínico para obter o melhor resultado cardiovascular, metabólico e funcional, né? Bom, os objetivos dessa palestra aqui, né? O primeiro é explicar o mecanismo de ação da tirzepatida, os principais efeitos cardiometabólicos. O segundo é relacionar a musculação a desfechos como pressão arterial, glicemia, perfil lipídico, função cardiovascular e mortalidade, né? E por fim, o terceiro é discutir por que a contribuição entre o medicamento e o treinamento resistido pode ser superior ao uso isolado da farmacoterapia, né? E por fim, o último, agora sim, é abordar cuidados práticos da prescrição segura e o acompanhamento multifuncional, né? Então, vale frisar que a meta não é apenas transmitir informação, mas formar um raciocínio clínico em todos os senhores, né? Em outras palavras, os senhores devem sair daqui com a capacidade de tomar decisões mais qualificadas diante de pacientes com obesidade, diabetes ou até hipertensão, né? Que querem fazer uso de tirzepatidas e também têm o interesse em iniciar ou manter a musculação caso eles já tenham começado, né? Bom, o problema central, né? É o que justifica toda a palestra, na verdade, né? Como emagrecer protegendo músculo, coração e vasos, né? Essa é a nossa pergunta, né? Que a gente quer contextualizar que a obesidade e a diabetes tipo 2 aumentam o risco da hipertensão, né? Da insuficiência cardíaca e, consequentemente, da mortalidade, né? Ao mesmo tempo, vale lembrar, né, que a perda ponderal medicamentosa pode trazer melhora metabólica, contudo, ela não está automaticamente associada à preservação de massa magra ou função física, né? Então, emagrecer com qualidade é perder gordura preservando o músculo e funcionalidade do corpo, né? O peso na balança ele é importante, mas ele não se resume ao sucesso terapêutico. O sucesso terapêutico dos artes de hepatia não se resume, não se restringe à quantidade de peso que é perdida, né, na balança, né? E a associação entre o medicamento, treino e nutrição é o eixo central dessa palestra, que é o que a gente busca passar aqui, né? Os conceitos chaves, né, eu gosto de dividir ele em três conceitos chaves, né, que é a tirzepatida, a musculação e o sistema cardiovascular, né? A tirzepatida ela é apresentada como um agonista duplo, né, do GIP-GLP-1, com ação sobre o apetite, glicemia e peso corporal. A musculação ela é descrita como um treinamento contra a resistência, né, então com efeitos musculares, metabólicos e cardiovasculares. E o sistema cardiovascular é entendido como uma forma ampla, né? Inclui coração, vasos sanguíneos, pressão arterial, endotélio, metabolismo e o risco clínico que ele causa, né? Então, vale reforçar que o sistema cardiovascular não deve ser reduzido ao coração e pressão, né? Porque ele envolve uma integração hemodinâmica, função endotelial, inflamação, metabolismo, capacidade funcional, né? E essa ampliação conceitual ela favorece, né, a compreensão das repercussões da associação terapêutica, né? Então, vamos prosseguir para o próximo slide, né? A metodologia que foi utilizada no artigo que eu publiquei, né? Que
é o que está servindo de base, se vocês quiserem, depois eu deixo à disposição aí. Aqui a gente percebe que é baseado, esse nosso encontro é baseado numa revisão bibliográfica narrativa, com a periodização de estudos a partir de 2022. Foram incluídos alguns ensaios clínicos, algumas revisões, meta-análises, documentos regulatórios e posicionamentos científicos, né? É importante mostrar essa atualização, né? E também ser transparente com a metodologia, né? Que é uma síntese crítica aplicada, não é apenas uma meta-análise original. Vale comentar, né, que a revisão narrativa ela permite integrar áreas distintas, né? Como a farmacologia, a endocrinologia, a cardiologia, treinamento resistido e composição corporal, né? De uma forma um pouco mais flexível, né? E também a gente deve conhecer que esse tipo de revisão tem uma força menor metodológica, né? Do que uma meta-análise, né? Que exige uma interpretação crítica dos dados achados, né? Então, doença cardiovascular e obesidade, né? É a relação fisiopatológica entre a obesidade e a doença cardiovascular. A gordura visceral, como a gente já sabe, né, ela aumenta a inflamação crônica de baixo grau, resistência à insulina, disfunção endotelial e atividade simpática, né? E além disso, ela eleva a carga hemodinâmica sobre o coração. Então, em conjunto, esses mecanismos favorecem a hipertensão, dislipidemia, diabetes tipo 2, apneia do sono e insuficiência cardíaca, né? Vale explicar que o emagrecimento de qualidade significa reduzir tecido adiposo, principalmente o visceral, sem perder a capacidade funcional do corpo, né? Também gostaria de lembrar que o risco cardiovascular da obesidade não decorre apenas do número na balança, mas de uma rede metabólica inteira, né? De uma rede inflamatória e rede vascular bastante complexa, né? A gente vai na diabetes tipo 2 e o risco vascular dela, né? A hipoglicemia, né, hiperglicemia, ela sustenta um aumento do estresse oxidativo, né, inflamação vascular e a lesão endotelial, né? A resistência à insulina, ela está associada à hipertensão, né? E assim, criando um ambiente pró-heterogênico, né, e pró-inflamatório também, né? Então vale enfatizar que o músculo esquelético ele é um órgão central para o controle glicêmico, porque grande parte da captação periférica da glicose ocorre nele, né? Então é justamente por isso que preservar ou aumentar a massa muscular por meio da musculação tem implicações diretas no controle metabólico e indiretas na proteção vascular. Tisepatida, mecanismo básico da tisepatida para a gente entender aqui o que é, como é que ela funciona de uma forma bem simples e básica, né? Ele age como agonista dual do GIP e do GLP-1, GIP-GLP-1, né? Ele estimula a secreção de insulina dependente da glicose, reduz o glucagon, retarda o esvaziamento gástrico, aumentando a saciedade e acaba reduzindo, por consequência, a ingestão alimentar, né? O resultado clínico mais evidente é a perda ponderal de peso, né? E também acompanhada por uma melhora do controle glicêmico, né? Então, é interessante aqui a gente traduzir o mecanismo em uma linguagem prática, né? Que é o que o medicamento ele ajuda o paciente a comer menos, responder melhor à glicose, né? E perder peso de forma mais robusta, né? Mas também vale destacar aqui que o efeito sobre o peso e glicemia não resolve sozinho a questão da preservação muscular nem substitui o exercício resistido. Vale passar isso aí também para os senhores, né? Por isso que tem que ter essa integração, tá bom? Os efeitos cardiometabólicos esperados, né? Eles são sintetizados dessa forma aqui, os efeitos da tisepatida, além da perda de peso, né? A redução expressiva do peso corporal, obviamente, né? A melhora da sensibilidade à insulina, a redução da pressão arterial, melhora de triglicerídeos e colesterol e redução da circunferência abdominal, né? Aqui vale reforçar que a melhora cardiovascular ocorre por múltiplos fatores, múltiplos caminhos, né? E não exclusivamente pela perda de peso em si, pelo emagrecimento em si no geral, né? Os efeitos cardiometabólicos eles acabam formando uma cascata. Então, menos gordura visceral tende a significar menos resistência à insulina, que acaba gerando melhor controle glicêmico
que acaba consequentemente melhorando a pressão, gera uma menor inflamação e menor carga sobre o sistema cardiovascular, né? Então aqui a gente pode perceber que a farmacologia acaba sendo uma ponte para a cardiologia metabólica, né? A gente acaba fazendo essa ligação. Aqui a gente acaba vendo, eu coloquei para os senhores o estudo de Sarmont, né? É uma evidência da perda de peso com hepatida, né? Esse ensaio de Sarmont 1, né? Que foi um marco clínico. O estudo ele demonstrou reduções importantes, sustentadas no peso corporal em adultos com obesidade ou sobrepeso, né? Com respostas progressivamente maiores conforme a dose que ela, ou seja, a dose dependente, né? O resultado dela. Mas aqui o ponto central é relatar que a tirzepatida ela se consolidou como uma intervenção farmacológica uma das mais potentes contra a obesidade. Tanto é que hoje ela é uma das mais usadas no mundo, né? Não dá para a gente limitar a leitura ao percentual de perda de peso, né? Que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores que a interpretação clínica do estudo mostra grande eficácia em emagrecimento, mas não responde completamente a pergunta sobre a composição da perda e preservação da massa magra, né? E também da adaptação corporal, da adaptação funcional do corpo, consequentemente, né? É justamente aí que a musculação acaba ganhando relevância, né? A farmacoterapia isolada, ou seja, o uso do fármaco isoladamente não resolve o problema da preservação da massa magra. Então, a pressão arterial, né? O efeito hemodinâmico relevante que tem, né? A redução de peso, ela tende a diminuir a resistência vascular periférica, tende a diminuir a atividade simpática e tende a diminuir a sobrecarga cardíaca. O que acaba interferindo na queda de pressão arterial sistólica e diastólica, né? Mesmo com reduções modestas, quando sustentadas, podem ter um impacto importante sobre o risco de AVC, infarto e insuficiência cardíaca. A gente acabou notando isso aí nos trabalhos e artigos que eu acabei trazendo aqui para os senhores. Então, pode-se reforçar que o efeito da tirzepatida deve ser interpretado dentro de um contexto mais amplo, né? Além da melhora de peso, também da inflamação, do sono, da resistência à insulina e do estilo de vida que acaba, na maioria das vezes, mudando, né? Também vale lembrar aqui, professores, que os pacientes em uso de antihipertensivos, né, precisam ser monitorados, né, porque a melhora clínica demanda de alguns ajustes de conduta, né. Bom, perfil lipídico, né? Qual que é a relação com o perfil lipídico? Aqui a gente vai discutir algumas implicações dessas hepatidas sobre o risco aterosclerótico. A melhora dos triglicerídeos, do colesterol total e LDL parece ocorrer em parte por redução da gordura corporal e melhora da sensibilidade à insulina. Esses efeitos eles são promissores, mas não devem ser confundidos automaticamente com comparação de redução de eventos cardiovasculares maiores, né? Vale explorar aí a diferença entre marcadores substitutos e desfechos duros, né? Melhorar os lipídios é importante e é desejável, mas o ganho clínico definitivo depende da soma de múltiplos fatores, né? Como controle de pressão, cessação do sedentarismo, alimentação, redução da gordura visceral, boa adesão, acompanhamento longitudinal e interdisciplinar. Tudo isso junto acaba melhorando a questão lipídica, né? Não é só a mera perda de peso, o mero uso, a mera aplicação da droga que vai fazer melhorar, tá bom? Esses marcadores. Insuficiência cardíaca e obesidade. Aqui a gente acaba introduzindo a discussão sobre insuficiência cardíaca, né? Com fração de ejeção preservada. Então, a condição fortemente associada à obesidade e ao desarranjo metabólico, a obesidade ela favorece a inflamação, a rigidez vascular, a intolerância ao esforço e a sobrecarga cardíaca. Alguns estudos mais recentes da tirzepatida sugerem benefício funcional e clínico nesse perfil de paciente. Vale enfatizar que a relevância do tema ela vai além do emagrecimento, né? Porque se trata de uma condição em que o componente metabólico é central. Então, a intervenção que reduz em peso melhora a capacidade funcional e preserva o músculo tem grande
valor terapêutico, especialmente se combinado à forma segura, né? De uma forma segura. Limite da farmacoterapia isolada, né? Esse lá é um dos núcleos conceituais aqui da palestra, né? Ele destaca que perder peso não é significativamente, na verdade, não significa necessariamente perder função física, preservar a função física, desculpa, né? A perda ponderal e rápida pode incluir perda de muita massa magra, e a massa muscular ela é crucial no metabolismo basal, né? Para captação de glicose e autonomia e proteção contra a fragilidade, né? Vale falar que a quantidade de peso perdido com qualidade de peso perdido são coisas totalmente diferentes, né? A quantidade com a qualidade do peso perdido. Aqui eu quero que vocês entendam que um tratamento farmacológico isolado ele pode produzir bom resultado na balança, mas às vezes ele pode ser insuficiente para garantir força, garantir autonomia, garantir capacidade funcional e a manutenção do emagrecimento a longo prazo. Bom, composição da perda de peso, né? A ideia é que o emagrecimento clinicamente ideal deve priorizar a perda de tecido adiposo, sobretudo visceral, com mínima redução de massa magra, né? Então, sem treinamento, sem gestão proteica adequada, tem que ser uma alimentação hiperproteica, né? A gente acaba percebendo que sem esses, sem esses fatores, né, tem uma redução de massa magra muito grande, né? Sem esse, sem esses fatores, a perda total pode corresponder a músculo, né? A perda do peso total pode corresponder só aos músculos, né? O que vai acabar alterando negativamente o valor clínico do processo, né? Se ele perde só massa magra e não perde gordura, ele só acaba perdendo efeito metabólico, né? Que acaba piorando essa situação. Então, vale explicar que a musculação ela muda a composição e o emagrecimento ao deslocar a perda de peso para a gordura e preservar, nem que seja minimamente, a massa muscular magra, né? Isso tem impacto sobre a função, o metabolismo, tolerância ao esforço e a manutenção do peso, né? Já que a massa magra muscular interfere no gasto calórico e na autonomia do atleta, né? Ou do paciente também, né? E por que ela importa tanto, né? Por que a massa magra ela importa tanto, né? O músculo, ele é um órgão metabólico. O músculo esquelético participa ativamente da captação da glicose, da manutenção do metabolismo basal e da execução das atividades físicas na vida diariamente. Para além disso, também, uma maior força reduz o esforço relativo em tarefas cotidianas, né? Tornando o sistema cardiovascular mais eficiente no contexto funcional, né? Quero destacar aqui para vocês que a perda da massa muscular não é apenas estética, ela pode significar também uma piora no controle glicêmico, uma menor autonomia, um maior risco de quedas, fragilidades e menor capacidade de sustentar um estilo de vida ativo. Então, preservar músculo é preservar saúde metabólica e capacidade funcional. E aqui eu quero trazer para vocês o conceito de musculação, né? Treinamento contra a resistência, né? O uso de pesos livres, máquinas, elásticos, peso corporal, resistência manual, né? Então a gente acaba vendo que as respostas cardiovasculares dependem também da carga utilizada, do volume, do intervalo, da massa muscular envolvida e a técnica que está sendo utilizada, né? Vale reforçar que a musculação ela não é uma intervenção única e padronizada, ela pode ser mais leve, mais intensa, mais metabólica, mais neural ou até mais funcional, né? O que define a segurança da eficácia é a prescrição. Esse ponto ele é crucial para quebrar o mito de que a musculação seria automaticamente perigosa para o sistema cardiovascular. Tudo vai do profissional, do aluno ou atleta, do que ele sente, de qual problema metabólico ele tem, se ele não tem, se ele é sedentário, se ele não é. Então, tudo isso acaba interferindo na decisão e no tipo de treinamento que vai ser passado. A resposta cardiovascular aguda durante a sessão, né? Aqui é, são descritas as respostas agudas à musculação, né? Que seria o aumento transitório da frequência cardíaca,
o aumento transitório também da pressão arterial e o débito cardíaco, que é natural durante o exercício físico, né? Exercício muito intenso e a manobra de Valsalva elevam os picos pressóricos, né? E podem aumentar o risco em indivíduos vulneráveis, né? Então, convém falar aqui para vocês que a diferença entre resposta aguda e adaptação crônica, né, o fato da pressão subir, a série não invalida o tratamento, tá? Trata-se de uma resposta fisiológica, isso é normal. O problema surge quando o esforço é mal prescrito, sem progressão, sem controle respiratório, ou em pacientes que não são avaliados adequadamente. Tem que fazer uma pré-avaliação antes, durante e depois do treinamento, tá bom? Adaptações crônicas da musculação, né, o treino regular. Então aqui o lado benéfico do treinamento regular, quais que são? Seria a redução da pressão em repouso, a melhora da sensibilidade à insulina, maior captação de glicose, que é consequência de uma massa muscular maior, mais força e autonomia funcional, né? Essa é a mensagem central que acaba gerando, né, essa adaptação na musculação. Então, eu vou explicar aqui para vocês que a musculação ela funciona como um estímulo que, repetido de forma organizada, gera economia cardiovascular e uma melhora metabólica. Assim, ela vai deixar de ser vista apenas como uma ferramenta para hipertrofia, né? E a gente consegue estender ela como um instrumento de promoção da saúde. Então, veja, né? A maioria das pessoas elas acabam entrando na academia, na musculação, para uma parte estética. E, consequentemente, tem essa parte de saúde, né? A gente quer mostrar aqui que a musculação ela é questão de saúde. Porque quanto mais massa muscular, a tendência a ter uma pressão menor em repouso é maior, a melhor a sensibilidade da insulina devido a uma maior capacidade de captação da glicose é maior. Então você consegue ver que é uma questão de saúde, né? Não apenas a questão de estética corporal. Musculação e pressão arterial, né? O benefício clínico do treinamento resistido, né, ele age sobre a pressão arterial, de fato, né? Indivíduos hipertensos ou com risco cardiometabólico, programas bem prescritos, eles podem reduzir a pressão de repouso e o melhor controle pressórico global do corpo, né? Isso ocorre devido a múltiplos mecanismos, incluindo a melhora endotelial, menor resistência periférica e melhor composição corporal, né? Vale enfatizar que a segurança depende da técnica, a intensidade moderada no início, a respiração adequada e a progressão gradual. A musculação ela deixa de ser vista como contraindicada para hipertensos e passa a integrar estratégias seguras e eficazes de controle não farmacológico. Então, pontos que a gente vai falar agora sobre musculação e pressão arterial, função endotelial. Desculpa, acabei passando um pouco aqui, né? Ele regula, né, a vasodilatação, a inflamação e a homeostase vascular, né? A musculação acaba alterando a compressão e a perfusão, estimulando a melhor resposta vascular. E a melhor função endotelial tem um menor risco de perfusão periférica, né? E a gente acaba vindo para musculação e glicemia. O aumento da captação de glicose pelo músculo, na verdade, o foco desse slide aqui é o aumento da captação da glicose pelo músculo, né? O treinamento resistido ele gera uma melhora à sensibilidade à insulina e favorece o controle glicêmico, né? Especialmente em pessoas com diabetes do tipo 2, né? Ou que tem resistência à insulina. O músculo é um grande preservatório metabólico, então sua preservação tem valor terapêutico bastante evidente, né? É interessante falar para vocês que o exercício não compete com o medicamento, tá? Ele potencializa os efeitos do medicamento. E a musculação, ela oferece um caminho fisiológico para melhorar o uso periférico da glicose, reduzindo a carga metabólica e colaborando para um tratamento mais completo. Bom, agora, musculação e perfil lipídico, né? O potencial da musculação sobre o
o metabolismo lipídico, né, embora o efeito possa ser menos dramático do que observado com a perda ponderal farmacológica, mas o treinamento resistido ele contribui para a melhora do perfil lipídico. Ele, especialmente quando associado à redução de gordura corporal e à melhora da sensibilidade à insulina, né? Vale reforçar aí que o benefício da musculação é sistêmico. Mesmo quando o efeito sobre o marcador isolado permanece discreto, o conjunto da intervenção força o gasto energético, melhora a autonomia, também tem toda a questão da aderência do aluno, né? A redução de gordura e a melhora glicêmica. Todos esses fatores acabam gerando um impacto cardiometabólico relevante. A complementariedade das intervenções. Então, a dizepatida, né? Ela acaba atuando, né? Reduzindo o apetite, o peso e a glicemia, né? E alguns fatores cardiometabólicos por consequência. A musculação, ela preserva a massa muscular, aumenta a força e melhora o controle glicêmico. Associadas, elas buscam emagrecimento com proteção funcional cardiovascular, né? Então, basicamente, né? A associação ela reduz o risco cardiometabólico de forma mais abrangente, né? O medicamento ele reduz a carga e o exercício constrói a capacidade. Intervenções, modelo integrativo. Aqui a gente acaba vendo então, né, nesse modelo integrativo, né? Com menos gordura, acaba tendo uma menor inflamação, uma menor pressão também e uma sobrecarga dinâmica menor. E aí, quanto mais músculo, melhor glicêmica, força e metabolismo basal. E daí também eu tendo uma melhor função, tem mais tolerância ao esforço e menor risco funcional, né? A associação ela melhora não só na balança, mas melhora na qualidade de vida no geral. A hipertensão e a aplicação prática, né? Aqui a discussão ela sai da teoria e entra mais na parte da prescrição, porque para hipertensos recomenda-se monitorar a pressão arterial nas fases iniciais, né? Iniciar com cargas moderadas, evitar falha muscular, ensinar todo o sistema de respiração durante o esforço físico, né? E fazer também uma associação com caminhada ou bicicleta ou algum exercício aeróbico de preferência para ampliar a proteção cardiovascular, né? Reduzir a pressão ela acaba gerando picos pressóricos desnecessários, né? Na verdade, a gente busca reduzir a pressão sem gerar picos pressóricos desnecessários, né? Então, o profissional deve ter essa prudência com a intensidade, o tempo de intervalo e percepção de esforço, principalmente em iniciantes ou em pacientes com múltiplas comorbidades, né? A diabetes tipo 2, a aplicação prática dela, né? A musculação, ela gera uma captação de glicose e sensibilidade à insulina melhor, enquanto a tirzepatida ajuda no controle glicêmico e no emagrecimento. Então, ainda assim, o planejamento do treino deve levar em conta a alimentação, a hidratação e possíveis associações medicamentosas, porque na verdade o indivíduo ele fala que está tomando tirzepatida, mas se ele tem algum outro problema de saúde, ele também vai estar tomando outro medicamento para aquele problema de saúde, né? Então, o cuidado multiprofissional é de suma importância nesses casos aqui, né? Os horários de treinamento, a tolerância gastrointestinal, o risco de hipoglicemia. Então, tem que dar toda uma olhada nisso aí, né? O exercício ele deve fazer parte de um plano integrado e não ser um elemento isolado que por si só vai resolver todos os problemas, tá? E aí a obesidade, a aplicação prática da musculação na obesidade, né? Na fase inicial do programa precisa priorizar os movimentos seguros, uma amplitude confortável, tá? Uma progressão gradual e buscar sempre trazer o paciente para ter uma boa adesão, sempre fazer esse trabalho psicológico, de fazer ele gostar do exercício físico, para ele ter uma adesão e uma continuidade, né? A intenção não é exaurir o paciente, né, mas construir um comportamento sustentável que ele vá conseguir manter ao longo do tempo, né? Não vai fazer um exercício que ele vai estar acabando outro dia e não vai querer mais praticar atividade física, né? Então, vale lembrar que o melhor programa não é o mais sofisticado, né?
ele é o que o paciente consegue manter. Em pessoas com obesidade, né, a dor articular, baixa aptidão e segurança são comuns, a insegurança motora, né? E exige um desempenho pedagógico e acolhedor do treinador, do profissional de educação física, para mostrar para ele que é possível, que dá para ele continuar, que dá para ele prosseguir com o treinamento. E daí a gente acaba entrando um pouco na parte mais da pós-menopausa e envelhecimento, né? Aqui é um grupo com maior risco de sarcopenia, gordura visceral e dislipidemia. Em mulheres pós-menopausa e em idosos, a tisepatida ela pode ajudar no controle do peso, mas a musculação é decisiva para preservar a força, a massa magra e a independência funcional desses idosos, né? Então, aqui eu vou enfatizar que a população, que nessa população, na verdade, perder músculo tem um custo clínico muito alto, né? Então, quedas, fragilidade, menor mobilidade e piora da autonomia podem surgir rapidamente com o uso clínico da tirzepatida por si só, né? Por isso que o treinamento resistido ele deve ser tratado como um componente terapêutico central e não como um acessório, né? Ele deve estar ali no mesmo patamar da tirzepatida. E aí a prescrição inicial da musculação, né? Aqui são os métodos um pouco mais seguros e bem iniciais, né? A frequência de 2 ou 3 sessões semanais para iniciar, com exercícios para grandes grupos musculares, 1 a 3 séries de 8 a 15 repetições, intensidade leve a moderada. Essa prescrição ela é simples e adequada para construir uma boa base e uma boa adesão também, né? Então, a simplicidade ela é uma virtude clínica, né? Em muitos casos, os programas básicos bem executados produzem uma adesão melhor e uma maior segurança do que estratégias mais complexas para começar, né? Então, o principal aqui a gente busca manter a continuidade, a tolerância e a progressão do, do atleta e do paciente, né? Manter a progressão dele, manter ele nessa continuidade clínica, nessa continuidade de treinamento e multifatorial, né? Então, a progressão do treinamento, né? Nas primeiras semanas, o foco ele deve ser a técnica, a respiração, a percepção do esforço e a adaptação ao treinamento. E aí depois você vai aumentar gradualmente a carga, as séries ou até a complexidade dos exercícios, né? Sempre de uma forma individualizada, não dá para generalizar aqui, né? Cada ser humano, cada indivíduo é único, então você vai vendo o que melhor se adapta a cada um, ao estresse metabólico, cardiometabólico, ao estresse também nos músculos e também nas articulações, né? De cada pessoa, né? Que é importante a gente falar que é necessário gerar adaptações, mas também acelerar demais ela pode aumentar o risco de lesão, né, de abandono do programa, elevação excessiva da pressão e intolerância ao programa. Uma progressão segura é uma das chaves para o sucesso a longo prazo. Controle de intensidade, né? Hipertensos, idosos, cardiopatas, manter a margem de repetições em reserva ajuda a evitar o excesso inicial e melhora também, né, a questão da insegurança, né? É especialmente útil quando o paciente está em uma fase de adaptação e com efeitos gastrointestinais do medicamento, né? Que a gente também tem que ver essa questão, né? A percepção de esforço é um recurso simples, barato e eficaz para ajustar o treinamento do dia a dia, né? Ela aproxima a prescrição da realidade do paciente, né? E permite também uma maior individualização da carga e do treinamento em si, né? O treino aeróbico, ele deve ser também associado, né? Essa combinação de treino aeróbico e musculação melhora a aptidão cardíaca, controle autonômico e o gasto energético, né? E o treinamento resistido ele mantém a massa muscular e melhora o metabolismo da glicose. Então, para a maior parte dos pacientes, essa combinação ela é superior ao só aeróbio ou só musculação, né? O programa ideal ele integra, conforme os objetivos, consolidação clínica, preferência e capacidade de adesão também, né? A gente tem que ver cada questão dessa, não dá só para sair prescrevendo, tá bom? E aí a gente vem para a parte da nutrição e a questão da alimentação hiperproteica, né?
que acontece, né? A proteína adequada ela é necessária para ter uma maior síntese muscular, uma maior recuperação e preservação também da massa magra. Sem esse suporte nutricional, o emagrecimento ele pode ocorrer com uma maior perda funcional, né? Então aqui eu quero deixar claro que o medicamento, sem treino e sem nutrição, ele pode emagrecer e provavelmente ele vai emagrecer, mas não necessariamente de uma forma completa, né? A nutrição ela é uma parceira indispensável da musculação e da farmacoterapia para transformar essa perda de peso em uma melhora clínica sólida. Beleza? Os efeitos aí adversos da tirzepatida, né? Ela pode ter alguns efeitos adversos, como náuseas, vômitos, diarreias, constipação, redução importante do apetite, né? Esses efeitos eles vão interferir sim no treinamento, né? Especialmente nas fases de ajuste da dose, que aí vai exigir uma redução transitória do volume ou da intensidade e ter um monitoramento da hidratação e da tolerância que o atleta tem, aquele atleta paciente, né? Ele tem aquele programa de treinamento, né? Então aqui minha orientação é que o treino acompanhe a fase clínica do paciente, né? Não é questão de abandonar a musculação, mas ajustar a carga e a tolerância real, né? Valorizando a segurança e também mantendo a aderência e a comunicação entre equipe e paciente, né? Essa comunicação entre o médico, o profissional de educação física, o nutricionista e eventualmente também o psicólogo que atua nessa área, né? E aí os sinais de alerta que a gente vê nos exercícios, né? Quais são os principais sinais de alerta? Quando a gente deve interromper e fazer a reavaliação, né? Do paciente. Quando houver dor torácica, falta de ar desproporcional ao treinamento, tontura, desmaio, palpitações também, pressão arterial muito elevada, alguns sintomas neurológicos, né? E também a hipoglicemia vai estar associada aí a pausar o treino e rever o que está acontecendo, tá bom? Desculpa. Convém reforçar aqui que os sintomas relevantes não devem ser banalizados. O profissional de educação física, ele tem um papel importante nessa triagem, tá bom? E no reconhecimento precoce dessas questões de risco, né? A segurança cardiovascular, ela depende, em grande medida, dessa vigilância clínica durante o exercício. E aí a importância da equipe multiprofissional, né? O médico ele avalia a indicação, a dose, a contraindicação e as comorbidades. O profissional de educação física, que é o meu caso, né? Responde pela prescrição, técnica, progressão e aderência ao treinamento. O nutricionista ele cuida da parte da ingestão proteica, da energia, da hidratação, dos micronutrientes e da composição corporal. Nenhum profissional isoladamente ele responde por todo o processo, tá bom? Então, o melhor é justamente quando essas decisões são comunicadas e alinhadas entre todas essas três áreas. E, eventualmente, também a área psicológica, né, que é de suma importância também. Então, a avaliação inicial, né? A gente tem que ver o histórico clínico, as medicações, a pressão arterial, a glicemia, alguns fatores de risco, a composição corporal, a força, a mobilidade, preferências e rotinas são alguns elementos essenciais aí para o planejamento do treinamento, tá bom? Que vale ressaltar que a avaliação inicial ela também é um momento de educação do paciente, né? Ajuda ele a construir esse vínculo, identificar as barreiras que ele tem a adesão do treinamento, definir as metas realistas, né? Para que ele também depois não acabe se decepcionando tendo um fator psicológico negativo. Sem essa base, a associação da tirzepatida e o treino tende a ser menos segura e também um pouco menos eficaz. O monitoramento durante o tratamento, né? Nesse caso aí, a gente deve observar que, né? Quais são os pontos que a gente deve observar? A circunferência abdominal, pressão arterial, os sintomas do treino, né? A força, a repetição, a percepção de esforço, a composição corporal e a adesão também do paciente, né? Um paciente pode manter um peso por um período, né? E melhorar muito em força, composição corporal, pressão e capacidade funcional, né? Então, monitoramento
multidisciplinar aí evita algumas decisões precipitadas. Os indicadores de sucesso durante esse tratamento, né? E aí são em três vias, né? Na cardiovascular, na metabólica e na funcional. Na cardiovascular seria a pressão menor, né? Melhor tolerância ao esforço e menos sintomas. No metabólico seria a melhora glicêmica, melhora dos lipídios na circunferência abdominal. E na funcional mais força, mais autonomia, mais preservação de massa magra, né? Então no resultado aí é um desfecho clínico e metabólico funcional, né? Então vamos para os casos práticos, né? O caso prático 1, né? Um paciente, imagina um paciente com obesidade, uma hipertensão controlada e sedentário. A proposta de incluir a tizepatida, sobre prescrição médica, isso é importante falar, e a musculação 2 vezes por semana, priorizando exercícios seguros. Com exercício seguro eu quero dizer não necessariamente exercícios em máquinas, mas priorizar os exercícios em máquinas, né? Com atenção à pressão, à respiração e à progressão gradual desse paciente. O caso dele pode ser usado, na verdade, aqui para mostrar e transformar alguns conceitos em conduta, né? O objetivo é reduzir a gordura e a pressão sem gerar risco agudo, né? E esse exemplo aqui ele é útil para discutir a individualização, a adesão e a prudência na fase inicial do treinamento, tá bom? Então vale refletir. Um paciente com obesidade e hipertensão, ele já vai ser totalmente diferente do nosso próximo caso, que é um paciente com diabetes tipo 2, obesidade e baixa massa muscular, né? Aqui o foco dele vai ser no treinamento resistido progressivo para grandes grupos musculares, para tentar manter e ganhar e hipertrofiar essa massa muscular. Também ajustar a alimentação e monitorar a glicemia conforme os medicamentos associados e combinar também uma caminhada leve a moderada em dias alternados aí. Tá bom? E o último caso prático aí, o último exemplo também seria idosos com obesidade, né? Eu priorizaria nesse caso padrões básicos, como sentar e levantar, remadas, treinos de empurrar, de equilíbrio, de força nos membros inferiores, com um volume moderado, com uma progressão bem conservadora, né? Preservação da função tem um valor tão mais importante do que o número final de quilos perdidos, tá bom? Então, para no caso dos idosos, a preservação da capacidade funcional dele de sentar, levantar, brincar com o neto, brincar com os pets, ter realmente essa autonomia do dia a dia é mais importante do que a perda de peso em si. Tá bom? Algumas limitações científicas que eu tive aqui na elaboração dessa palestra, né, é que não há nenhum trabalho, né, com evidência robusta, né, e focada 100% na dizepartida e musculação, né. Faltam algumas definições mais claras sobre a dose ideal do treino, proteína e progressão durante a farmacoterapia, né. E a associação farmacológica é plausivelmente promissora, mas a evidência direta ainda está em construção, né. Isso não invalida a prática, apenas exige uma maior prudência e interpretação crítica. Bom, as perspectivas futuras, né? Seriam alguns ensaios comparando a tizepatida isolada com a musculação, com a tizepatida mais musculação, né? A avaliação corporal, né? A força e capacidade funcional. Alguns estudos com hipertensos, idosos, mulheres pós-menopáusicas, né? Pós-menopausa e cardiopatias estáveis. E o desfecho cardiovascular maiores em manutenção após a suspensão do medicamento, né? Então a síntese final aqui, né? A tizepatida melhora o peso, a glicemia, a pressão arterial e marcadores cardiometabólicos, ainda que seja menor, mas melhora, tende a melhorar. A musculação ela preserva a massa magra, melhora a força,
Melhora a questão da resistência à insulina, e melhora a glicemia, a pressão arterial e a funcionalidade do corpo do ser humano. E a associação entre os dois pode transformar o emagrecimento em uma melhora cardiovascular, metabólica e funcional, né? Então, conduta prática é uma frase, né? Prescrever a tisepatida sem plano de treino e sem plano nutricional, ele pode reduzir peso, mas não garante a qualidade da perda ponderal do que está perdendo, se é massa muscular, se é gordura. Associar a musculação individualizada torna o tratamento mais funcional, cardiometabolicamente, o mais cardiometabólico, na verdade, e mais sustentável também a longo prazo, né? Então, a melhor estratégia é a multiprofissional, né? Progressiva e monitorada. Aqui foram algumas referências que eu utilizei, deixei para os senhores darem uma olhada depois nos documentos, né? E algumas perguntas que eu deixei para os senhores para ter um debate posterior, né? Quais pacientes que mais se beneficiam dessa associação, né? Como evitar a perda de peso, evitar, na verdade, a perda de massa magra durante o emagrecimento farmacológico? Qual o papel do profissional de educação física na equipe multiprofissional e como monitorar com segurança cardiovascular durante o treino, né? Bom, então queria agradecer a todos que acompanharam até aqui. Meu muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, vou deixar minhas redes, meu e-mail tá aí para os senhores. E é isso. Muito obrigado a todos.